Olá, prezados companheiros e companheiras. Dessa vez não posso estar aí participando online, né, com vocês, aí, ao vivo e a cores, mas procuramos aqui gravar é, uma análise da atual conjuntura sanitária do país, porque me parece que momentos como esse, em que vocês se dispõem a fazer uma profunda reflexão para orientar a ação e a luta, torna-se fundamental destacar como é que nós estamos compreendendo a resposta brasileira ao enfrentamento da Covid. E eu começo já trazendo algumas informações, algumas são de claro domínio público de vocês, vocês têm acesso pelos meios de comunicação, mas quero muito mais destacar as tendências, né, do que nós estamos vivendo. A situação é profundamente crítica. Eu gravo para vocês no dia 2 de março, sem ainda o fechamento dos casos desse dia, quando o Brasil já ultrapassou os 255 mil óbitos, né, por Covid e mais de 10 milhões e meio de casos confirmados. A tendência é dramática. Nós podemos dizer claramente que não há exagero em afirmar que nós vivemos uma situação de grande expansão, tanto do número de casos e de óbitos, e uma expansão descontrolada. Aliás, há uma afirmação recente do diretor técnico da Organização Mundial de Saúde, que raramente se pronuncia dessa forma em relação aos governos nacionais, indicando que o Brasil é um ponto de preocupação e um ponto fora da curva, porque ainda que haja aumento em várias regiões do número de casos, são aumentos em patamares que estão dentro de alguma coisa que caminha para um certo controle ou de uma certa previsibilidade. E a situação do país que apresenta a situação mais dramática é a do Brasil. Nós estamos, ao longo de 15 semanas, com uma ascensão significativa do número de casos. Chegamos agora a um número recorde de 379 mil casos confirmados por semana, ainda que continuemos testando muito pouco, né? Essa é uma característica do Brasil, a gente testa pouco, a gente investiga pouco, a gente sabe muito pouco sobre a situação, inclusive aquilo que a gente chama de monitoramento genômico para acompanhar surgimento de novas cepas ou que tipo de cepa que está disseminada pelo país. Isso é um problema do ponto de vista de saúde pública. Mas desde o dia 6 de novembro, a gente vem numa consistente ascensão do número de casos, cuja tendência, para todos nós epidemiologistas, sanitaristas que analisamos os casos, né, a tendência epidemiológica da doença, é de continuar um ritmo de crescimento muito importante, o que, sem sombra de dúvida, levará a uma saturação ainda maior do sistema de saúde, como é que nós estamos observando. Hoje, por exemplo, nesse exato momento, um sistema de saúde normalmente robusto, bem estruturado, que é o sistema de saúde de Minas Gerais, está em colapso, precisando, inclusive, fazer encaminhamentos de pacientes para outros estados, como é o caso do estado de São Paulo, que também se encontra no limite em várias regiões. Várias regiões com taxa de ocupação de UTI acima de 85%, em alguns lugares próximo de 100%, mas ainda assim o estado de São Paulo tem conseguido remanejar pacientes para outras regiões nessa circunstância, até porque a epidemia não acontece ao mesmo tempo, com a mesma magnitude em todas as regiões, mas a tendência de crescimento, a mesma coisa acontece no sul do país, particularmente no Rio Grande do Sul. Nós, na última semana, registramos 8.244 óbitos. É isso mesmo, 8.244 óbitos. Nas últimas 8 semanas, os óbitos vêm crescendo de forma muito consistente, mas, na verdade, né, há 17 semanas o número de óbitos vem crescendo, desde dia 11 de novembro, depois do primeiro das eleições que nós vivemos no ano passado, né, vem crescendo. Só para que você tenha noção do que eu estou falando, 8.244 óbitos é como se 41 aviões lotados com 200 passageiros cada estatelassem no território nacional. Esse é o tamanho da tragédia. Então, assim, o que eu acho que é importante a gente caracterizar?
Não há perspectiva, como tem acontecido, por exemplo, na Europa, nos próprios Estados Unidos, onde há uma consistente diminuição do número de casos e também do número de óbitos. No Brasil isso não acontece. E todos nós avaliamos que nós teremos um mês de março terrível e com tendência de piora ao longo dos meses de abril a agosto, setembro, em virtude da coincidência da chegada do outono e do inverno, né, do descontrole, das medidas sanitárias que têm sido ineficazes e da baixa vacinação. Para a gente lembrar, até agora nós conseguimos vacinar apenas menos de 4% da população, alguma coisa em torno de 6 milhões de pessoas foram vacinadas. É um ritmo absurdamente pequeno, né? Fora de qualquer previsão e de capacidade. Desculpa, eu falei 6 milhões, mas são 8 milhões e 400 mil brasileiros que pelo menos tomaram a primeira dose, que não significa que estão com doses completas, até porque todos nós sabemos que as vacinas disponibilizadas, a Coronavac e a vacina da AstraZeneca, Oxford, elas necessitam de 2 doses para que possam ser completas. Então nós não estamos ainda neste momento de garantia de vacinação para todos, né? E apenas, insisto, menos de 4% da população brasileira está vacinada. Só para se ter uma noção, em termos comparativos, nos Estados Unidos, 75 milhões de pessoas já foram vacinadas. Na China, 40 milhões. Na Inglaterra, 21 milhões de pessoas. Na Índia, 14. Na Turquia, 8 milhões e meio. Ou seja, o Brasil, que tem reconhecidamente um dos sistemas nacionais de vacinação, Programa Nacional de Imunização, mais qualificados, mais eficientes, mais efetivos, não tem perspectiva. Não há perspectiva garantida de chegada de vacinas. A produção que o Instituto Butantan é capaz de fazer não chega a 500 mil de doses diárias, né? Ou seja, não há capacidade de abastecimento num ritmo desejável do mercado nacional. A Fiocruz agora começa a receber finalmente os insumos ativos para a fabricação das vacinas, mas só deverá ter uma oferta substancial no segundo semestre, né? Isso tem a ver com a capacidade produtiva, com todas as dificuldades operacionais, em particular com a chegada dos insumos. Entregará vacinas, mas não no ritmo adequado, e mesmo a promessa do governo federal de poder contar com uma quantidade de vacinas que estimava para já de 10 milhões de doses da OMS, do COVAX Facility, também não se realizará. O governo Bolsonaro continua obstaculizando a aquisição de vacinas por parte de estados e municípios. O Supremo Tribunal Federal acabou de garantir uma liminar autorizando os estados e municípios a fazerem a aquisição, mas hoje saiu o veto do governo, do Bolsonaro, ao projeto aprovado pelo Congresso, que não só permitia ressarcir estados e municípios, mas também produzia uma aceleração, um fast track, né, na aprovação das vacinas já autorizadas por outros organismos sanitários, como o FDA, como a EMA, que é a Agência Europeia, e outras, como a do Japão, a da China, né, facilitando, agilizando a chegada. A notícia mais complicada para a gente é, inclusive, que os laboratórios afirmam categoricamente que quem não pediu agora não conseguiria ter entregue, que os pedidos feitos nesse momento só conseguirão começar a ser atendidos no segundo semestre. O que eu quero dizer com isso? É que a perspectiva de ter um contingente populacional suficiente para interromper ou controlar a cadeia de transmissão da doença só se realizará no atual ritmo no segundo semestre de 2022. Portanto, ainda que a vacina, para aqueles que conseguirem tomá-la, profissionais de saúde, os idosos, naquela escala que vem sendo desenvolvida, né, muito lentamente, garanta proteção individual, proteção coletiva não acontecerá num curto espaço de tempo. Já há algumas modelagens matemáticas que afirmam que nós só conseguiremos atingir a meta em 3 anos. Particularmente, eu ainda acredito que com os esforços da Fiocruz, do Instituto Butantan, e a potencial aquisição por parte de vacinas do Consórcio Nordeste e outros governos estaduais, ainda que isso quebre um pouco o pacto nacional, né, e possa produzir iniquidade na oferta de vacinas, mas nós conseguiremos chegar mais no segundo semestre do ano que vem.
Portanto, companheiros e companheiras, o quadro é dramático. Não estou aqui exagerando, vocês têm acompanhado as minhas análises. Infelizmente, elas têm se consolidado, né? Gostaria muito de estar errado, né? Torço para estar errado todos os dias, mas é o que está se desenhando. Aumento do número de casos, aumento do número de óbitos, um ritmo muito lento de vacinação e uma situação que aponta para o esgotamento da capacidade de resposta do nosso sistema e colapso. Vejam, de cada 3 leitos de UTI que foram abertos ao longo do ano passado, foram muito importantes, foram 12 mil leitos públicos de UTI abertos no ano passado, 2 já foram fechados por falta de financiamento. Os estados e os municípios não suportam mais, não têm capacidade de mantê-los abertos. E o governo Bolsonaro continua recusando cumprir com sua obrigação. Vejam, o quadro que nós temos, fazendo uma rápida análise, é de uma total descoordenação que continua, que se agrava a cada dia. Um Ministério da Saúde cada vez mais incompetente para cumprir o seu papel, inclusive de garantir mínima condição logística, os eventos em Manaus em janeiro, né? A troca de locais para entrega de vacina, confundindo o Amapá com o Amazonas, né? São coisas assim básicas, bárbaras, verdadeiras barberagens que nós observamos a todo momento, né? O que implica numa enorme capacidade de organização do sistema. Continua havendo um grande boicote, um grande desestímulo, né? Uma grande sabotagem das medidas chamadas não medicamentosas, as medidas de isolamento social, uso de máscara. Vejam, o Bolsonaro agora não apenas ameaça governadores que adotarem lockdown ou medidas mais rigorosas de isolamento em não repassar recursos, como chega ao cúmulo, né, contra todas as evidências científicas de não recomendar o uso da máscara. De lançar dúvidas sobre a eficiência, trazer... então, assim, é o tempo inteiro uma sabotagem criminosa, né? Isso cria um ambiente extremamente difícil, porque mesmo governadores ou prefeitos que poderiam tomar atitudes mais incisivas, como, por exemplo, o Edinho tomou em Araraquara, e que eu acho que deve servir como um grande exemplo, né? Assim como outros prefeitos e prefeitas têm feito no Brasil, né? De maneira geral, as medidas tomadas pelos governadores têm sido muito acovardadas. Eu não tenho dúvida nenhuma, nesse momento, aliás, compartilho a mesma impressão com muitos outros especialistas, que nós precisaríamos aprofundar durante 3 a 4 semanas medidas rigorosas de isolamento social, de lockdown em praticamente todo o país. Tá, é possível pensar um país de dimensão continental, o Brasil, olhando para as 438 regiões de saúde, escolhendo algumas regiões que poderiam ter medidas mais abrandadas, mas naquelas regiões onde a taxa de crescimento, o tal do RT, está acima de 1, ou seja, em que 100 pacientes transmitem a doença para 105, 115, 117 pessoas, e que dá essa tendência explosiva, não há outra medida a ser tomada nesse momento que não seja o lockdown. Ou seja, um rigoroso fechamento das atividades, a não ser as essenciais, tá certo? E aí tem que fechar as atividades religiosas, as atividades esportivas, não pode ter funcionamento de restaurante, não dá para fechar só das 8 da noite às 5 da manhã, né? Assim, essa ideia de um controle boêmio do coronavírus, né, ela cria uma falsa situação. Claro que qualquer coisa contribui, mas ela é inefetiva do ponto de vista do que nós estamos precisando para a maior parte do país. Há uma transmissão extremamente importante entre os mais jovens, inclusive com casos mais graves. Há uma certa normalização da vida que não condiz com a realidade, não pode condizer com a realidade, porque ela não lida exatamente com o que está acontecendo com o nosso país, e seria fundamental, portanto, a adoção durante um curto espaço de tempo, de forma coordenada, para que nós pudéssemos viver exatamente o que, por exemplo, Portugal, do que a Inglaterra, do que vários outros países que viveram tendências de explosão de crescimento como a que nós estamos fazendo no início do ano, enfrentaram exitosamente e que nos servem como exemplo, né? Portanto, inclusive as medidas de retorno às atividades escolares, veja, neste momento, sequer com vacina dos professores, dos educadores, seria recomendado, seria extremamente importante concentrar as atividades de isolamento. É claro que para isso é preciso abrir espaço orçamentário para medidas que possam produzir auxílio emergencial para a população
que depende de recursos para sobreviver. Era fundamental socorrer pequenos, micros empresários, né? Segurar o comércio, segurar a agricultura familiar, segurar os segmentos mais afetados diretamente com a restrição da atividade econômica, mas na minha opinião, e de muitos outros especialistas, uma medida efetiva para a gente alavancar a retomada do crescimento numa situação sob controle. Não adianta sobrepor vida à economia. São duas coisas que andam juntas. Então, me parece fundamental que a gente possa analisar nesse momento. Vejam que não tem novidade nesse sentido. O grande problema que a gente tem é que a proposta de orçamento enviada pelo governo Bolsonaro para o Congresso Nacional não contempla a recomposição daquilo que foi chamado no ano passado de orçamento de guerra, daqueles recursos extraordinários. Portanto, o Ministério da Saúde perde 37 bilhões e meio de recursos emergenciais, tem lá 20 bilhões guardados, destacados por uma medida provisória do ano passado para aquisição de vacinas, mas não sustenta sequer a operação do SUS. Não sustenta o crescimento das demandas que ficaram represadas durante o passado. Não sustenta sequer as medidas necessárias para o enfrentamento da Covid. Então, o cenário é de catástrofe. A equipe econômica consegue radicalizar a implementação do projeto liberal, com a destruição das políticas públicas, com a ameaça da privatização, e em detrimento da vida da população brasileira. Por isso que eu acho fundamental que o conjunto de entidades comprometidas com a democracia, com a cidadania, o MST, liderando esse processo, possam ter na sua agenda central a luta pela vacina para todos e para todas, mas, ao mesmo tempo, uma forte manifestação de apoio e defesa do SUS e, é claro, da educação, contra a retirada da proposta pelo governo Bolsonaro, dos limites fixos de teto, o chamado teto de gastos, para que a gente possa ter um piso da saúde e da educação para estados e municípios. Nós precisamos lutar para poder revogar a emenda constitucional 95, é decisiva, e garantir os recursos necessários para que o SUS possa fazer o enfrentamento da Covid e atender às profundas demandas da sociedade brasileira em torno de saúde que estão represadas. Meu abraço a todos e a todas, até uma próxima oportunidade.